Pensa só, como é que um simples telefonema pode mudar o rumo não só de uma carreira, mas de todo um campo de estudo? Hoje, a gente vai mergulhar nas primeiras páginas de Tristes Trópicos, do Claude Lévi-Strauss, para entender como uma jornada para o Brasil começou com uma desilusão. Uma desilusão que mudou para sempre a ideia do que significa ser um explorador. Olha, é aqui que tudo começa, com essa frase, assim, super direta, quase fatídica. Não tem preparo nenhum, é só um momento que divide a vida de um jovem acadêmico entre o antes e o depois. Uma carreira inteira, uma vida de trabalho, tudo decidido num instante. E quem estava do outro lado da linha, afinal? Era o Célestin Bouglé, o diretor da famosa Escola Normal Superior. A oferta? Uma vaga de professor de Sociologia na recém-criada Universidade de São Paulo. O próprio Lévi-Strauss se achava uma zebra, sabe? Um outsider. Mas a oportunidade era real e era para já. Imagina a pressão. Ele não teve dias para pensar, nem semanas para pesquisar, nada disso. Ele tinha só algumas horinhas para decidir se largava a vida dele em Paris por um futuro completamente incerto do outro lado do oceano. É um ponto de virada super dramático. Ok, então ele aceita a proposta. Mas para onde ele estava indo de verdade? Antes de pegar o navio, a primeira viagem que ele faz é na imaginação. Vamos dar uma olhada no que era o Brasil dentro da cabeça do Lévi-Strauss. Essa é a pergunta-chave, né? Para ele, o Brasil não era só um lugar no mapa. Era um conceito, uma colagem de ideias e sensações que ele montou a milhares de quilômetros de distância. As palavras que ele usa para descrever esse mundo imaginado são muito, mas muito reveladoras. Antípodas, quer dizer, o oposto exato do mundo dele. Perfumes, uma coisa puramente sensorial. Ele chega a usar a palavra francesa grésillet para falar de um calor que estala, que crepita. É uma imagem super abstrata, quase mítica, de um lugar que ao mesmo tempo é familiar e completamente estranho. E essa citação aqui, olha, ela resume tudo perfeitamente. Isso não é uma descrição de um geógrafo, é pura poesia. Palmeiras escondendo arquiteturas misteriosas. É o sonho do exótico, a fantasia tropical na sua forma mais pura. Mas, né, junto com esses sonhos todos, ele também levava na bagagem um monte de desinformação e expectativas irreais do círculo intelectual dele lá de Paris. E é aqui que a realidade começa a dar de frente com a fantasia. O grande motivo da viagem toda, que era o estudo etnográfico dos povos indígenas, estava baseado numa ideia completamente furada, sabe? Um erro básico de geografia e de cultura. E o contraste é absurdo. De um lado, a gente tem o mentor dele, um acadêmico respeitado em Paris, imaginando que tinha índios ali nos arredores da metrópole. Do outro, a realidade gigantesca e complexa do Brasil. A desconexão era total. Olha, se a visão do mentor dele já estava errada, a do embaixador brasileiro em Paris, nossa, essa foi um balde de água fria. Esse foi o primeiro grande choque de realidade, antes mesmo dele embarcar. Imagina só ele ouvir isso. Toda a premissa da expedição dele, todo o sonho etnográfico é jogado no lixo, com uma frase. O embaixador não fala de tribos para estudar, mas de uma página triste e vergonhosa, de um desaparecimento. É um soco no estômago do projeto dele. Mas mesmo com esse aviso, o Lévi-Strauss vai. E quando ele chega aqui, aí sim, ele dá de cara com a escala real do desafio. Aquela fantasia parisiense se desmancha no ar diante da imensidão do Brasil. Só para a gente ter uma ideia da dimensão disso, ele estava procurando por grupos pequenos de pessoas num território que era maior que o país inteiro dele, a França. A enormidade da tarefa era algo que ele nem conseguia imaginar lá em Paris. E esse número aqui, guarda ele. 3.000. 3.000 quilômetros. Essa era a distância que se precisava viajar para o interior, bem longe da costa, para achar os primeiros grupos indígenas. Eles não estavam nos subúrbios, estavam uma jornada épica de distância. E é aqui que cai a ficha de vez. A grande revelação, a descoberta mais importante, não foi a presença de algo, mas a ausência. O que definia a paisagem não era a cultura indígena intocada, mas o imenso espaço vazio que ficou para trás. Toda essa desilusão força ele a repensar tudo. Se o mundo que ele veio procurar já não existia, qual era o propósito dele ali? E isso o leva a uma redefinição profunda da sua missão. Essa pergunta aqui muda o jogo. Ela move o resto do livro e, de certa forma, redefine a antropologia moderna. Se não dá mais para descobrir o novo, o que resta para o viajante, para o cientista? É aqui que a chave vira.
A exploração deixa de ser uma aventura na horizontal, de conquistar espaço, e vira uma escavação na vertical, uma busca por profundidade, por aquilo que sobrou. E essa situação nossa, ela é basicamente a nova tese de Levi-Strauss. A exploração moderna não é sobre achar um tesouro intacto, é sobre coletar os cacos. Uma cena que passa rápido, um pedaço de paisagem, um pensamento que você pega no ar, é o trabalho de um arqueólogo, tanto da memória quanto do presente. Então, no fim das contas, o lance não é mais encontrar um mundo perdido, intacto. É sobre juntar os ecos desse mundo. A verdade está em interpretar os fragmentos, em destilar o que sobrou para encontrar o significado. E a gente termina com essa reflexão. A jornada do Levi-Strauss de Paris para o Brasil foi uma viagem da ilusão para a realidade. Ele nos ensina que talvez, no fundo, todos nós sejamos exploradores não de terras distantes, mas dos vestígios fragmentados das nossas próprias histórias e culturas, sempre cavando, sempre buscando um significado.